Olá! Na nossa conversa de hoje, vamos entender um conceito utilizado na pedagogia dos esportes, que são os Jogos Esportivos Coletivos, com a sigla JECs. Quem nos propõe essa discussão é Bayer, e ele diz que esses jogos tiveram origem nas civilizações antigas, com prática de alguns jogos semelhantes a muitas modalidades que vieram a se consolidar no século XX, tais como o basquete, o rugby e o futebol. Então, os jogos esportivos coletivos têm algumas características próprias, e o Teodorescu nos diz que esses esportes têm uma forma de atividade social organizada, e que, além disso, é uma forma específica de manifestação e de prática, com caráter lúdico e processual do exercício físico, no qual os participantes, ou seja, os jogadores, estão agrupados em duas equipes numa relação de adversidade típica, porém não hostil, rivalidade desportiva, e uma relação determinada pela disputa através de luta, com vista à obtenção da vitória desportiva com a ajuda da bola ou outro implemento, manobrada de acordo com regras pré-estabelecidas. Ou seja, a característica do esporte coletivo tem uma forma em que há uma organização dos participantes através de uma disputa que normalmente tem algum tipo de implemento, uma bola, um bastão, enfim, para que se atinja o objetivo, sempre lembrando das regras que já são pré-estabelecidas, no caso institucionalmente. Dois autores brasileiros também discutem os jogos esportivos coletivos, que são Reverdito e Scalia. E eles nos dizem que o esporte coletivo faz parte de um sistema caracterizado por fatores como equilíbrio e desequilíbrio, ordem e desordem, organização e interação, imprevisibilidade e aleatoriedade, que dentro do jogo fazem com que uma equipe tente evitar a progressão das ações da adversária e vice-versa. Ou seja, para esses autores brasileiros, o esporte coletivo é caracterizado por vários momentos em que há equilíbrio, desequilíbrio, ordem, desordem, e a principal ideia do esporte coletivo é evitar a progressão do adversário e favorecer a progressão da própria equipe. Bayer, novamente, identifica nos esportes coletivos, nos JECs, as invariantes que ele chama para que esse esporte seja identificado. São elas: os esportes coletivos têm normalmente uma bola ou um implemento, um espaço ou um local de jogo, existem companheiros com o qual se joga, existem os adversários com o qual se é jogado, existe um alvo que vai ser atingido, existem as regras específicas. Então, estas são as 6 invariantes, ou seja, não variam, claro, de modalidade para modalidade, mas dentro do próprio jogo, não variam segundo Bayer. Os princípios operacionais que Bayer nos mostra são de ataque e de defesa. No caso do ataque, o princípio operacional dos jogos coletivos quais são? Primeiro, conservação individual da bola ou do implemento. Segundo, progressão da equipe da bola ou do implemento em direção ao alvo adversário. E terceiro, a finalização da jogada para a obtenção do ponto ou do gol. Então, os princípios operacionais do ataque são o quê? A manutenção do implemento com a própria equipe, a progressão ao campo de ataque e a finalização para que haja o atingimento do objetivo. Os princípios operacionais da defesa, segundo Bayer, são, primeiro, a recuperação da bola ou implemento. Segundo, o impedimento que a equipe adversária avance em direção ao seu próprio alvo. E terceiro, a proteção do próprio alvo, impedindo que a equipe adversária finalize a jogada. Então, nos princípios operacionais da defesa, o Bayer nos mostra que existe a possibilidade de recuperar o implemento, fazer que haja a não progressão do avanço da equipe adversária no seu campo e proteger o alvo para que não haja a finalização da jogada. Alguns outros autores brasileiros também discutem os jogos esportivos coletivos e nós vamos apresentar alguns para fazermos algumas reflexões. Primeiro, Freire nos mostra que o processo de ensino deve ser mais importante que a aprendizagem dos gestos esportivos, uma vez que acima dos gestos técnicos estão os aspectos cognitivos, emocionais, afetivos, pessoais e interpessoais. Então, o Freire nos mostra
que é importante o gesto técnico, sem dúvida nenhuma, mas não é o mais importante, porque durante todo o aprendizado, outros aspectos que não são os motores específicos do gesto, do gesto esportivo, também estão presentes, no caso os cognitivos, emocionais e afetivos. E o autor nos mostra os princípios básicos do esporte, ou seja, a ideia é que se ensine os esportes, que se ensine esportes de modo muito bem a todas as pessoas, que se ensine muito mais do que o esporte a todas as pessoas e que se ensine a gostar de esportes. Então, esses princípios que Freire nos mostra nos realizam uma situação em que o esporte ele deve ser colocado muito mais do que a própria situação do esporte. A prática do esporte está além do gesto motor, do gesto técnico, do atingimento do objetivo. Tem muitos aspectos envolvidos que devem ser levados também em consideração quando se discute a questão do esporte. Outro autor que também nos coloca situações relacionadas ao esporte é o Bompa, que diz que elaborar atividades que desenvolvam habilidades multilaterais, como corrida, saltos, movimentos de arremessar, chutar, rebater e rolar, pois essas habilidades motoras fundamentais servirão de alicerce para que as crianças tenham sucesso na aprendizagem de habilidades específicas ou esportivas. Ou seja, o Bompa nos diz que é importante que se faça uma base, que se aumente o acervo motor das crianças com habilidades motoras básicas, para que quando ela for solicitada dentro de um gesto técnico de alguma modalidade esportiva, ela consiga executar e corresponder à possibilidade de eficiência dentro desse gesto. Ou seja, a importância do profissional de educação física em trabalho com crianças é fundamental para que se aumente a amplitude da possibilidade dela ter um grande acervo, nós chamamos de bagagem de movimentos, para que ela consiga executar diferentes movimentos para que depois utilize esses diferentes movimentos de modo mais específico em cada modalidade esportiva através do seu gesto técnico. Josimar Daolio, também relacionado ao esporte, nos diz que respeitar as ações e os interesses de cada grupo, de cada indivíduo, não tendo como parâmetro o gesto técnico utilizado no esporte de alto rendimento. Ou seja, o Daolio nos mostra que é importante que se conheça e se entenda o interesse de cada grupo. Se nós temos um grupo de trabalho que não tem interesse em participar de competições, de melhorar performance, de ter resultados, de forma alguma o trabalho deve ser desenvolvido com esse fim, porque não vai dar certo. O objetivo do professor tem que estar de acordo com o objetivo do grupo. Outra questão importante é que, normalmente, o parâmetro que se tem do gesto técnico, do gesto esportivo, é aquele do alto rendimento. Vamos supor, o arremesso do basquetebol relacionado ao arremesso do basquetebol da NBA. Não é esse o parâmetro que se deve ter. Cada um tem um gesto técnico, um gesto motor, que deve ser respeitado a partir da sua cultura, a partir da sua história de vida e a partir do momento histórico que está se vivendo. Isso deve ser respeitado. O Freire e o Scaglia também nos colocam que são adeptos a uma valorização dos jogos e brincadeiras da cultura infantil, sendo que o ensino deve estar integrado ao jogo e ao ambiente que o indivíduo está inserido, adaptando a realidade do seu ambiente. Esses autores nos mostram que, através de jogos e através de brincadeiras, principalmente oriundas da cultura infantil, do local onde essas crianças estão inseridas, da cultura local, da comunidade, podem ser um grande estopim, um grande iniciador, um grande referencial para que se chegue às modalidades esportivas. Aproveitar essa cultura infantil que as crianças trazem dentro das suas comunidades, das suas escolas, das suas regiões, para que a partir daí se possa desenvolver e encadear e encaminhar situações para o esporte ou a modalidade esportiva. Isso é fundamental. Bom, na nossa conversa de hoje, eu espero que vocês tenham entendido esse conceito dos jogos esportivos coletivos, que são fundamentais para a nossa prática docente. Estamos ainda e continuamos à disposição de vocês. Um grande beijo e um grande abraço a todos.